Pessoal, boa noite, então, para vocês. Muito bom estar aqui mais um pouco conversando com vocês na minha última quinta-feira de férias. E aí eu estava comentando com o Gabriel que eu comecei um curso sobre os 100 anos de Paulo Freire, da Rede Emancipa e da UFABC. E como a gente vai falar um pouco de poesia relacionada com narrativas, teve uma menina que na abertura desse curso ela leu um poema lindo. E aí eu vou ler com vocês, vou ler para vocês. Não vai ser igual ela falando, que foi a coisa mais linda do mundo. O nome do poema é Um Sonho. Eu tenho um sonho. Eu sonho com um dia que os moleques da minha quebrada vão poder escolher o que vão ser. E as mães deles não precisarão ter dois empregos para sobreviver. Eu sonho com panelas que não cozinham vento. Eu sonho com casas que não chovem dentro. Eu sonho com salários dignos e não mínimos. Eu sonho com acesso a lazer e cultura. Eu sonho com uma vida menos dura. Eu sonho com o dia que a educação vai ser tão libertadora que não vamos mais rabiscar papel e lousa. Vamos desenhar futuros. E os alunos de tão livres vão virar passarinhos, e nos seus voos vão mudar mundo. Eu sonho com professores bem valorizados e apaixonados pelo que fazem. Eu sonho com um dia em que nós vamos nos mover como gente, antes de nos movermos como educadores. Eu sonho com o fim do vestibular. Eu sonho com novas possibilidades. Eu sonho com educação de qualidade. Com a esperança que age. Esperançar, essa é a minha escolha. Eu sonho com a educação acessível que chega no oprimido e que desbanca o opressor. Eu tenho sonhado muito, mas dormido pouco. A realidade me dá angústia e me tira o sono, porque eu sei que se a educação popular não chega, chega o crime, chega o crack, chega a cocaína, e o presídio cada vez mais lotado, não suporta mais tanta gente no lugar errado. Deviam estar na escola, mas o sistema os reprovou na vida, e muitos nem tiveram direito à recuperação. Morreram no meio da operação. Mas meu sonho segue vivo pelos que lutaram antes de mim e pelos que estão comigo. Pelos muitos corpos que tombaram, vamos precisar de todo mundo. Educação popular que se faz junto, e sonho que se sonha junto, você já sabe, vira realidade. Vamos precisar de rebeldia e coragem. É preciso ter coragem para sonhar, porque sempre vão tentar nos parar. E isso que o sistema faz nos impede de sonhar. Mas sigamos quebrando as regras. Meu sonho é coletivo. Poder para as periferias e emancipação do povo. Nós não vamos e não podemos parar de sonhar, muito menos de lutar. Nossa arma é educação e nossa luta é todo dia. O nome da menina é Alessandra Félix. E ela deve ter uns 12, 13 anos. E ela Lindo e foi, real, né, Lívia? sim, foi a abertura do curso que eu estava assistindo sobre os 100 anos de Paulo Freire. E aí estava passando a fala do Moacir Gadotti, a Fátima Freire, filha dele, também ia falar. E eles iniciaram com essa abertura. E aí, quem sabe um pouco da minha pesquisa do doutorado também sobre linguagem poética, né, a partir de poetas da periferia, já imagina como que eu fiquei babando, né, ouvindo a menina falar. Aí eu falei, nossa, eu preciso compartilhar com alguém. E o que eu trouxe para compartilhar com vocês, a Marilene me sugeriu falar algo que eu fiz envolvendo contos. Eu não fiz nada especificamente sobre contos, né? Mas eu iniciei esse projeto chamado Poesia Sistêmica, na comunidade Monari de Desenvolvimento, que é a comunidade criada pela Kátia Monari, consteladora. E dentro dessa proposta, nós trabalhamos com poesia e também com literatura, com narrativas. Então, vou contar um pouquinho para vocês como está se desenhando esse projeto e como que a gente está trabalhando e como que a gente está interagindo também com os contos. E a gente abre também para ideias de vocês. Bom, o que é poesia sistêmica, né? Eu comecei estudando poesia, escrevendo poesia no primeiro momento, aí eu fui estudar no doutorado a poesia periférica, depois eu fui estudar constelação, e aí como que tudo isso, e sempre estudei Paulo Freire também, não está aqui, mas uma das minhas ideias ainda é escrever um artigo sobre Paulo Freire, a visão sistêmica no Paulo Freire, porque ele fala muito do pertencimento, né? E
Eu comecei no final do ano passado, eu comecei ano passado o curso com a Kátia Monari, curso de constelação, e no final do ano ela fez uma provocação, né, para os alunos sobre quem queria montar um e-book para apresentar para ela, para a gente pensar aí o olhar sistêmico. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, eu escrevo poesia há bastante tempo, né? E escrevia as poesias, digitava, deixava num arquivo, deixava num caderno, deixava numa pastinha. E eu comecei a resgatar alguns poemas que eu escrevi ao longo da vida, né? E eu identifiquei que alguns são sistêmicos. Como assim são sistêmicos, né? São poesias que têm uma visão também de terapêutica, de incentivo às pessoas, de olhar também para os próprios sentimentos. Aí eu organizei esses poemas. No total, eu identifiquei, quando eu juntei todos os poemas que tinham a ver com essa ideia sistêmica, eu contei e vi que eram 9. E dentro da constelação, tem a visão também da Kátia Monari, que ela estuda o gêmeo sobrevivente, que nada mais é, assim, num primeiro momento você fala, nossa, então todo mundo tem um gêmeo, mas não é um gêmeo, é a experiência gestacional, que tem 9 meses. E eu falei, nossa, tem 9 poemas e no fim a gente nasce, né? Aí eu me encontrei com a Ileana é uma colega do curso, e a Ileana estuda, trabalha junto com a Kátia essa questão do gêmeo. E eu vi um desenho dela no Instagram da Kátia, que a Kátia postou, que a Ileana tinha mandado para ela. Aí eu falei, nossa, até os nossos nomes super parecidos, né? Ela é da Venezuela e a gente brinca, né? As gêmeas, os nomes nossos parecem gêmeas. E a gente iniciou esse projeto. Ela aceitou ilustrar os meus poemas e a gente construiu esse livro, né? E aí eu trago uma frase do Mário Quintana sobre poesia. Ser poeta não é uma maneira de escrever, é uma maneira de ser. O leitor de poesia é também um poeta. E não é o leitor que descobre o poeta, mas o poeta que descobre o leitor que o revela a si mesmo. Então, isso quer dizer que todos nós somos poetas. Né? Poeta não é só quem, então eu sou poeta porque eu vou escrever um poema por dia. Não. Todos nós podemos, dentro de nós, encontrar a poesia que existe no mundo, que existe na vida, né? Então, essa frase do Mário Quintana, ela diz um pouco sobre isso, que também quem lê poesia é poeta. Então, não tem essa... O poeta, ele se descobre, né? É, o tempo todo, a poesia revela o poeta a si mesmo. E aí nós começamos esse trabalho, é um trabalho que nós temos feito com as pessoas, a Kátia tem uma comunidade. Agora, essa é a frase do Mário Quintana. Então a gente começou esse curso, né? A gente enviou a proposta para a Kátia e ela abriu esse espaço para nós. Então, para quem fez a inscrição na comunidade dela, que é um trabalho que tem vários, assim, todo dia ela dá uma aula de constelação, aí tem várias pessoas que dão aulas mesmo, tem uma colega que dá aula de direito sistêmico, tem outra que fala de meditação, tem outro que fala de filmes na visão sistêmica, e a gente levou, tem um colega do teatro, Pedro, que fala do teatro sistêmico, e aí eu e a Eliana propusemos esse trabalho, que é a poesia sistêmica, e que está relacionada também à ideia da biblioterapia, né? A literatura em si, né? Então, eu trazendo a questão da poesia, a Eliana trazendo o desenho, e a gente tem feito atividades, proposto atividades que envolvem leituras de poemas, na maioria os poemas que eu mesma escrevi, tenho escrito. Aí a gente apresenta os desenhos da Eliana, a gente propõe uma atividade, uma visualização, às vezes uma atividade PNL, e uma proposta de escrita para o pessoal também escrever, né, aquilo que está sentindo a partir do tema. Então, assim, qual que é a proposta, né, a partir da biblioterapia, que a leitura, a escrita, as atividades lúdicas e artísticas, e também os contos, né, muitas vezes a gente interage com contos também, como eu vou trazer 2 exemplos para vocês, eles vão auxiliar as pessoas a lidarem com suas questões emocionais, sociais e físicas. E adaptação à vida cotidiana, melhora na autoestima, alivia as tensões diárias, ajuda para lidar com sentimentos,
também favorece a socialização à medida que a gente trabalha com pequenos grupos e ativa as diversas formas de expressão e melhora a comunicação. E a gente sabe, né, que possibilita com isso novas formas de conexão com o mundo e contato com a realidade. Muitas vezes, eu mesma comecei a escrever, muitas vezes as ideias de escrita vinham em momentos que eu não conseguia falar o que eu estava sentindo. Às vezes você sente a emoção e você não consegue expressar. Assim como vocês devem também vivenciar isso com as pessoas, né? As terapias, que às vezes você trabalha, a pessoa escreve e ela coloca no papel aquilo que ela está sentindo, e com isso ela vai se também se trabalhando, né? Tanto por meio da escrita, do desenho, das brincadeiras, né? E aí tem um desenho que a gente levou, uma foto que a gente levou, a gente sempre coloca um convite também no Facebook da Kátia, que é um grupo fechado. Então, esse foi o nosso primeiro encontro, dia 3 de julho, às 8 horas da manhã, no sábado. E o tema que nós colocamos foi alçar voo. Arrume suas asas e venha voar conosco. O poema que inspirou esse primeiro encontro foi um poema do nosso livro que chama Voa Passarinho, que vocês conhecem, inclusive quem está na educação emocional assertiva, eu já coloquei ali o poema do passarinho, né? Do passarinho que assim, um convite para o passarinho sair da gaiola. E aí a gente, antes de apresentar o poema, a gente propôs que as pessoas visualizassem uma história, né, de um passarinho que foi gerado em cima de um ninho e que em algum momento ele caiu da gaiola, caiu do ninho e passou um senhor, levou ele para casa e colocou ele dentro de uma gaiola. Ele cresceu ali, né? E tentando sair, ele nunca pensou em sair, mas ele via os colegas passarinhos que voavam, então alguns contavam coisas boas, outros contavam coisas não tão boas, até que um dia o dono do passarinho saiu, dono da casa, ele se mudou de casa e deixou a porta da gaiola aberta. E o passarinho ficou num dilema, e agora? Eu vou voar, eu não vou voar? Então a gente construiu esse conto, essa narrativa, para instigar as pessoas a pensarem também, né? O que a sociedade faz com a gente, né? Por que muitas vezes a gente tem a liberdade, mas a gente se sente preso? Por que a gente tem medo de cair, medo de voar e não dar certo? Então a gente fez uma reflexão sobre isso. Depois eu fiz uma atividade de visualização com as pessoas também fechando os olhos e colocando na pele desse passarinho e permitindo-se alçar voo. Então, esse foi. E aí eu li o poema no meio dessa visualização. Depois eu vejo, depois se der tempo, no final eu faço com vocês. E esse passarinho, ele voa, né? É um personagem, mas que está dentro de cada um de nós, né? Então, pensando a proposta dos contos, né? Que a Marilene compartilha com a gente também, de que forma que esse passarinho vai sair, né? Onde está? Quem que é esse personagem? Ele é um passarinho ou ele está dentro de nós? Esse poema que eu escrevi também, eu escrevi para quem ia ler ou escrevi para mim? Porque em algum momento eu também senti que eu precisava dizer, voa passarinho pelo mundo afora. E a gente dialogou também com um livro do Fernão Capello, Gaivota. Não sei se vocês conhecem, é um conto do Richard Bach, que ele traz uma gaivota, né? Ele é uma gaivota, ele quer voar, mas ele aprende que as gaivotas voam baixo. Até que um dia ele se afasta dessa comunidade e aprende sozinho a voar. Ele se desafia o tempo todo para voar mais alto e voar cada vez mais alto, porque ele quer voltar para essa comunidade e ensinar essas pessoas a voar. Então, ele se torna o professor dessas pessoas, né? E aí nós construímos a nossa metodologia a partir de alguns momentos. Então, tem a degustação, que é uma introdução ao tema. Depois, a gente faz uma reflexão sistêmica. A gente propõe uma vivência poética de leitura desse poema do dia. Aventura criativa, em que as pessoas também são instigadas a escrever os seus textos, e no final a partilha. Então, essa metodologia nós que construímos a partir das nossas ideias.
E o material do Esperador dos Encontros, acho que a Marilene compartilhou lá também com vocês, depois eu envio de novo, é um livro que nós lançamos na semana passada pela editora Per Se, que chama Poemas que Voam. E esse é o livro que tem os 9 poemas que eu escrevi e os 9 desenhos que a Ileana fez. Então a gente juntou ali, e aí eu falo da experiência dos poemas, ela fala da experiência do desenho, e a gente sempre traz algo mais para dialogar, algum material literário, algum conto, algum livro, alguma ideia para a gente discutir, e aí a gente faz a partilha. Aí, trazendo como exemplos, né? Na semana passada, nós trabalhamos o tema conexão. Aí nós sempre compartilhamos, então, uma foto. Então, essa foi a foto que disparou o convite, que é uma foto tirada pela Ileana em Foz do Iguaçu, que é um lugar que eu também visitei, então encontrou essa borboleta. E nós dialogamos com um vídeo. Ah, eu vou passar esse vídeo aqui para vocês. Não sei se vocês conhecem o Lila. Não. É um curta. Oi? Gabriel conhece? Ah, então tá, vou passar para vocês aqui. A Lila é um documentário, é um curta, de documentário não, curta-metragem de um autor cineasta argentino que tem uma história também. Deixa eu colocar aqui para vocês.
Bom, gente, depois eu passo para vocês o link desse vídeo, mas é lindo, né? É uma história de 9 minutos que é traduzida pelo Carlos Lascano em um curta e que quanto que uma pessoa assistir esse vídeo e conhecer essa história pode ajudar a ressignificar a própria vida, né? Como que a pessoa pode começar também a desenhar uma vida diferente, né, a partir daquilo que ela tem.
Então, aí a gente juntou esse vídeo, né, que é um com, não é nada mais também que uma história, né, uma narrativa, e a gente trouxe também aí a partir disso eu escrevi um poema para compartilhar também a partir desse vídeo da vivência poética. O nome do poema é Conectados. Hoje saí caminhando e fiquei a me perguntar: que mundo é esse que eu habito e como posso ajudar esse mundo a melhorar? Quando ouço as pessoas falando das dores que elas têm, será que de alguma forma, mesmo sabendo que as dores são delas, eu não sinto tudo aquilo também? E quando dou conselhos, ouvindo tudo o que eu digo para cada uma das pessoas, será que eu não me identifico? O que tudo aquilo tem a ver comigo? Será que se eu sair desenhando, inventando novos caminhos, para cada pessoa que eu mostrar aquilo que eu inventei, as soluções se multiplicam? Ah, então acho que já sei uma forma de contribuir. Basta começar a somar. Quem sabe multiplicar ao invés de dividir. Um sábio disse uma vez: se duas pessoas se encontram, cada uma trazendo um pão, e no meio da estrada elas trocam o que tem na mão, cada uma com o pão se afasta. Mas se ao invés de pão cada uma traz uma ideia, no caminho elas trocam e cada uma sai dali com a mente mais repleta. E se a gente for pensar que a ideia se multiplica, no fim das contas, esse cálculo só complica. Pois no final de tudo isso, infinitas são as maneiras de encontrar saída para tudo que nos rodeia. Estamos todos conectados, só falta você perceber que para ligarmos todos os fios, só precisamos de você. E aí, a partir dessa ideia, nós fizemos uma atividade na aventura criativa, é, como se assim a gente tivesse um novelo de lã aqui, né? A gente falou, olha, se nós estivéssemos num grupo, num círculo, cada um passaria o resto, tipo, a linha professor, você continuaria essa história. E nós criamos uma história coletiva, cada um falando sobre um talento que tem que vai fazer aquele talento, passando pro colega, e falando uma coisa que vem depois, e no final tivemos essa partilha. Então é uma atividade que nós inventamos a partir dessa ideia. E na próxima aula, no sábado que vem, o tema vai ser do que você tem lido. E aí eu trago um poema que também está nesse livro que eu mostrei para vocês. Esse é o desenho que a Eliana fez aqui a partir do poema, né, que colocando o mundo no meio do medo. Esse eu escrevi ano passado, no meio da pandemia. Olho em volta, vejo a agenda. Ouço as pessoas, leio as mensagens, os posts, as notícias, as imagens. Todo mundo que vejo está sentindo medo. Medo de perder o ano, de perder o emprego, de perder a hora, de perder dinheiro, de ficar parado. E eu também tenho medo. Medo de perder a liberdade, de perder a sanidade, de perder as amizades, de perder a humanidade, de perder a esperança, de perder as andanças, de perder a razão, de partir o coração. Lá fora o mundo vai girando. Perder o ano, nem pensar. O tempo não pode parar. O mundo não para de girar, a economia precisa rodar, gente forte não pode chorar, a vida tem que continuar. Corre, cumpre o prazo, risca o dia no calendário, vive um dia após o outro, anota no diário. De repente, cadê o dia? Qual é o horário? Perdeu tempo? Até quando? Para um instante, olha para dentro, respira, amplia a reflexão, abre os olhos, replaneja, segue em frente, retira a máscara da ilusão. E para dialogar com esse poema, a Ileana trouxe essa foto. E a pergunta que nós fazemos é: o que você está vendo aqui, né? É um mar que está revolto? Será que é o seu medo que vai fazer, que faz isso? E aí ela chega no final, né? Ela conta que o que tem aqui nada mais é do que a água batendo no barco que está ali no meio da água e gera essa sensação de furacão que a gente tem, né? E para trabalhar a ressignificação, nós vamos trazer o vídeo da Chapeuzinho Amarelo, que acho que todo mundo conhece, né? Que o Chico Buarque escreveu em 1975, no final da ditadura, para a filha dele, e que a menina é uma Chapeuzinho amarelo que tem medo de tudo, né? Que não sai de casa, que tem medo de se resfriar, tem medo de se molhar, até que ela encontra o lobo, que ela teme tanto, e ela vai brincando com a palavra lobo, 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 e o lobo vira um bolo.
e aí ela ressignifica. Então, são exemplos aí do que a gente tem pensado a partir da poesia e das narrativas, de como que a literatura, né, como que a publicidade, a arte, ela pode contribuir para ressignificar as emoções, e essa questão da arte-terapia, da biblioterapia, e como que cada um pode pensar em todas as questões. É isso que eu quero apresentar, eu queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês pensaram, o que vocês acharam. Eu adorei, porque eu gosto muito de poesia. E eu gostei muito do início, quando você falou sobre o projeto de. Principalmente quando você iniciou o projeto daquela moça do curso do Paulo. Então, e isso me lembrou o quão é importante a cultura para transformar vidas e tal. E um movimento que é muito forte nas periferias, que envolve a poesia, inclusive, é o rap. E o quão a gente vê que o rap e o hip hop, eles retratam assim, de uma maneira esplêndida a realidade daqueles que estão escrevendo e de onde eles moram, né? Isso é muito fantástico, tanto é que no Racionais MCs, o Mano Brown fala que assim quando eles começaram a surgir, o movimento negro começou a ganhar muita força aqui no Brasil, e eles gostam de falar também que eles recuperaram a autoestima do negro, sabe? E isso é uma coisa muito potente que a gente vê que foi transformado e trazido à tona através da poesia e da arte. Adorei. Sim, eu morro de vontade de conhecer o Sarau da Cooperifa, lá do Sérgio Vaz. Então, é maravilhoso, né? Se vocês quiserem um dia organizar, eu vou aí para São Paulo, turma aí, e a gente vai lá no Sarau da Cooperifa, que eu acho maravilhoso. Que é exatamente essa ideia, mostrar que todos nós somos poetas, que a poesia não é algo assim da elite, da academia, a poesia está perto de nós, né? Até na semana passada, uma pessoa que participa desse nosso grupo de poesia sistêmica falou: Nossa, sabe que eu vim a primeira vez assim, assistir as aulas de vocês meio desconfiada. Falei: Ai, poesia. Poesia é coisa de gente metida, coisa de gente elitista. E quando eu cheguei aqui, eu me deparei, me vi nesse movimento, vi que eu também posso escrever poesia, que eu também posso ser autora. Então, assim, a gente vai vendo que a gente tem que aproximar, né, essa cultura das pessoas. E o Sérgio Vaz, ele faz muito trabalho em escolas, né, em São Paulo, e ele traz mesmo essa reflexão aí para os alunos, olha, que aí a pessoa chega, olha o poeta, ele fala, não, o poeta é você, todos nós somos poetas, que esse grupo que eu trabalhei no meu doutorado também, o Sarau das Ostras, lá em Praia Grande, também tem essa visão, eles querem, teve um movimento que eles fizeram lá, eles fizeram a Semana do Hip Hop, e eles entravam no ônibus, lá em Praia Grande, no ônibus do transporte público, eu preciso achar se eles têm esse vídeo ainda, se saiu do ar, eles entravam no ônibus, no terminal rodoviário, ali no terminal de ônibus, e eles subiam e começavam a declamar poesia para as pessoas. Então, as pessoas se aproximavam, olha, sabe, que legal, essa é a minha vida, essa é a minha cultura. Né, contando que eles pegam um ônibus lotado, contando que eles podem fazer a diferença no mundo. Então, eu acredito muito nesse trabalho e super defendo, assim, que a gente leve isso cada vez mais para as pessoas, né? A arte é uma porta bem grande, né, mesmo, de aproximar pessoas, né, Eliane? Eu conheço o Sarau da Cooperifa, ele é maravilhoso mesmo. Eu tive a oportunidade de visitar quando eu estava fazendo faculdade. Assim como também participar de alguns projetos Tinha um projeto aqui no bairro, um ritmo não é samba, ai, me fugiu o nome. E muito bacana também que eles tocavam na feira aos domingos, de chorinho. Que legal. Muito bacana. Então, assim, muito difícil quem não ia ir, eu tinha o hábito de ir, hoje eu não tenho mais. Mas a gente ia na feira e no horário que eles iam estar lá, porque aí a gente passava e ficava um pouco. E, de fato, contando a vida real da gente, né? É muito bacana mesmo.
E a poesia, como você falou aí na biblioterapia, e que é um projeto que eu penso que precisa ser colocado dentro das escolas mesmo, porque a gente está muito distante do estudo. Eu acho que essa modernidade toda, ainda mais com a pandemia, afastou muito todo mundo das leituras, né? Todas as crianças. Então, eu acho que para as escolas vai ser assim, voltar mesmo para o que dá alicerce para o estudo, que é a leitura, e essa vivência, né, de poesia, essa viagem, esse mergulho dentro da gente, o olhar para o outro, o conviver com a natureza, né? Então, é fantástico o projeto, então, de parabéns. Sim, e esse começo, né, e esse retorno das aulas também eu fico pensando, né, como que vai ser, assim, vai precisar de muita estrutura emocional mesmo para trabalhar, né, com as crianças. Muitas crianças perderam pais, perderam pai e Sim, mãe, né, muita gente perdeu familiares, e tá todo muito necessitado mesmo de arte, né, de ser visto, de ser ouvido, né, e a arte é e isso aí. juntar, né, juntar esses nossos conhecimentos, porque assim, eu comecei de fato a trabalhar com as minhas crianças de atendimento, os contos de fada mesmo, fazendo aquele exercício que a Mari propôs, né, no sábado. Então, eu já comecei mesmo essa semana, porque eu vou desenvolver isso, porque, de fato, os contos de fada contam tudo, ensinam tudo. E aí você já trabalha a escrita, a ideia, tudo com eles. Eu acho que é muito rico, tudo isso que a gente aprende, tudo isso que a gente consegue colocar, né, nas nossas práticas de trabalho, é muito rico mesmo. Rico e necessário nesse momento, né? Sim. Hoje o necessário é afastar as crianças do videogame, desses jogos horríveis que a gente vê. A gente vê agora também muita valorização da criação de games, e você não vê nada voltado para esse lado do estude, aprenda. Não, é focado no faça isso mecanicamente. Tudo bem, tem ideia, mas é um negócio muito fechadinho e por um dinheiro alto. Então, isso chama a atenção de todo mundo. É como você falou lá atrás, né? Que não seja, como falou a poesia, né, do sonho, que não seja voltado só por dinheiro, que seja voltado, que os professores ensinem por amor, que a gente trabalhe levando, né? Levando a esperança, levando essa esperança mesmo de que amanhã vai ser melhor, né? E em todas as áreas, né? Das crianças, dos pequenos, até os idosos, porque a gente vê hoje uma sociedade de igual valor, né? Deixada um pouco à margem, né? Tá toda a sociedade marginalizada por esse incentivo apenas ao dinheiro. Sim, com certeza. Nossa, o poema dessa menina veio na hora certa, assim, eu comecei a olhar. Nossa, lindo, lindo, lindo. Falei, nossa, tem tudo a ver com o que a gente vai falar Tudo. daqui a pouco. Aí eu fiquei, nossa, tomara que o pessoal chegue a tempo pra gente conversar e ler Então, esse muito poema. bacana. Sim, escrito por uma criança, né, por uma Uma aluna de criança. escola pública, né, uma menina, uma adolescente, uma de escola pública. Então, a Aurélia quer falar alguma coisa, o Wesley conseguiu acompanhar um pouquinho. Eu achei muito bonito, achei assim muito bonito porque a gente, eu digo por mim, poesia não é uma coisa que eu leio, não leio poesia, é difícil. Então, assim, você se sensibilizar, lendo, que nem hoje você leu aquelas poesias, né? E a gente para assim, né? E fica escutando, né? Porque você vai escutando aquilo que você falou. E aí você para um pouco para pensar, que é coisa que eu, particularmente, eu não faço, não com poesia. Então, às vezes, assim, eu me encaixo bem naquilo que você falou. Será que eu posso ser poeta? Não é? Então, assim, eu nunca assim, não nunca, mas eu já fiz algumas poesias, né? Mas foi um desafio na língua italiana, né? E foi interessante, mas é porque foi um desafio, não porque, né, eu tenha me inspirado e tal. Acabou saindo um trabalho bacana,
mas não é uma coisa que eu faço. Então, quando você para escutar, né, e você vê uma menina de 13 anos, né? O quanto ela colocou naquela poesia aquilo que ela está sentindo, né? Então, eu acho que esse momento, assim, não só da volta à escola, né? Mas é uma readaptação à vida também, porque não só as crianças, né? Nós estamos assim, e eu, assim, na verdade, hoje uma pessoa, eu estava conversando com uma pessoa e ela falou uma coisa interessante, é o quanto que a gente está presa nessa forma, né? De trabalhar ou de estudar e, enfim. Então a gente tá preso nisso. Então eu acho que para nós também vai ser um desafio grande você se desamarrar disso, Sim, né? porque faz um ano e meio, vai fazer um ano e meio Porque que eu tô faz um trabalhando ano dentro e de casa. meio. É, Então, assim, quando vem um projeto esse como o seu, mesmo que você ainda está nessas amarras, vamos dizer, mas você pode se soltar, né? Porque aquele vídeo que você passou, né, da Lila, aquilo mostra exatamente isso, né? O quanto as pessoas estão presas em alguma coisa que talvez elas tivessem que ver de outra forma. E a Lila consegue ver através da arte, né? Eu achei aquele vídeo fabuloso, muito eu vou bonito, colocar né? para vocês, é maravilhoso. E aí, Aurélia, para você pensar, né, como que você aprendeu o que é poesia, né? Quais foram as suas experiências também? Será que você não aprendeu poesia daquela forma? Ah, você tem que escrever tantos versos, tantas estrofes, né, que rima, isso aqui tem que rimar com tal coisa. É isso Então, assim, mesmo. foi associado com a vida, não é? Então, quando a gente mostra que, olha, tá na sua vida, quando o Sérgio Vaz vai lá na Cooperifa, quando a gente também começa a ler com as pessoas e mostrar que a gente gosta disso, que a gente escreve também, que a gente pode escrever coisas da nossa vida, a gente pode colocar os nossos sentimentos no papel, Uhum. a gente amplia essa visão, porque não é algo da Academia Brasileira de Letras, né? Não é um intelectual lá que está falando que escreve poesia desse jeito, com essa estrutura, que tem que ser soneto, que tem que ser, É, enfim, tem que ter tantos nem sei, assim, tem que contar os 10 versos, 10 sílabas, né, nossa, para formar. Então, assim, se desse jeito, é óbvio que você vai falar, ai, não vou ler poesia. Nossa, é muito chato, é muito ruim fazer isso, né? Sofri muito, né? Então é isso, é mas aprender. é verdade. Mas os alunos nas escolas, principalmente escola mais tradicional, eles veem a poesia assim dessa forma. É aquela coisa, é da aula de português e é uma coisa que não é agradável, eu vou fazer isso porque me foi pedido, mas não tem esses desafios, né? De você parar e pensar e escrever aquilo que você realmente está sentindo, né? Então, poesia é aquilo que eu sinto. E eu vejo assim, porque se você pega os autores de poesia, eles escrevem o que eles sentem, né? E você poder escrever o que você está sentindo, que nem que você, nas próprias poesias que você escreve, né? É aquilo que você sente, né? Eu acho que a gente tem essa amarra, né? De não colocar isso. Eu achei super interessante, E aí né? De entra a pensar, leitura de né? mundo, né, do Paulo É, Freire também, né? A também. leitura de mundo, qual que é a leitura da... Por que que a gente fica preso na decodificação se a gente tem a leitura de mundo que a gente faz? Então, Né? Aquele texto do Paulo Freire, a importância do ato de ler, também, para mim, também é uma referência super importante, porque ele está ali, debaixo do pé de manga, aprendendo com a vida dele, né? Mostrando que a leitura está ali, que ele pode escrever com os gravetos, aí ele vai para a escola, ele vai associar aquela experiência que ele teve, né? Então, a leitura da palavra mundo, né? Ele traz, muito importante. outro dia eu vi uma reportagem, eu não me lembro qual foi o canal. Eu não lembro assim também aonde, mas é um projeto, é numa comunidade. E era um projeto não é funk, acho que é funk.
E aí, assim, tinha uma pessoa que estava comigo e falou assim, ai, nossa, mas que coisa, eles não têm outro tipo assim, de tipo de abordagem, né? Tem que ser funk. Aí eu peguei e eu falei para essa pessoa, eu falei assim, mas você percebeu que o que atrai os jovens, né? E eu achei sensacional porque era um grupo que só tinha jovens mesmo. E eu falei, você percebeu que o que atrai os jovens é justamente isso? Porque assim, ali nas letras de funk que eles criaram, eles colocaram exatamente aquilo que eles veem, que eles sentem da comunidade, o que está próximo a eles, né? Aí eu falei, você percebeu que é isso que eles fazem? Eu falei, é isso que eles querem expor, né? Eles querem falar o que eles estão sentindo. Eu achei super legal, pena que eu não me lembro aonde que foi O esse ritmo, projeto. sim, o É, ritmo, a batida, né? O é, grupo, tudo e isso faz. tem a letra, né? Tem a criatividade. Eu falei, e o projeto também era assim, era trazer esses adolescentes assim para um momento de criatividade, não ficar na comunidade sem estar se ocupando, né? E aí eu até falei para essa pessoa, eu falei assim, eles estão trabalhando a expressão da escrita, da fala. Eu falei, eu achei sensacional, porque atrair jovens hoje em dia não é tarefa fácil, é uma tarefa Eu vi essa difícil, né? reportagem, Aurélia, É, e justamente foi o funk que levou muitos adolescentes que tinham saído da escola ao retornar à escola, e muitos que não sabiam ler e escrever na adolescência. Então, esse projeto oh, resgatou esses meninos através do funk, foi trouxe a isso leitura e a mesmo, escrita. foi isso mesmo. É isso aí, esse que eu vi. Eu achei Muito. sensacional. E aí Então você tem vê uma que, visão né? equivocada do Paulo Freire, né? Porque as pessoas falam assim, ah, então você vai partir da realidade do aluno, então você vai impor. Não, você vai partir da realidade dele, mas você vai ampliar. A partir, você puxa ali o que eles gostam, e ali você traz uma música que eles gostam, você respeita a música que eles gostam de ouvir, e a partir daí também eles vão te respeitar e vão ouvir a sua música também. Então, vai criar essa sintonia, né? Entre as pessoas. Então, é super importante essa aproximação. Assim como você trabalhar também, né, para assim, não só assim, o funk, mas você ampliar, às vezes você traz um outro autor, uma outra música, um poeta, né? Eu achei bem bacana. Isso que você mostrou assim, tem uma beleza, né, nisso que você mostrou. A gente para assim para observar aquela beleza de tudo, né? Principalmente do vídeo lá da Lila, né? Tem uma beleza ali, né? Que a gente tem que prestar atenção. Como que eu Né? posso contribuir, né, com a minha arte para deixar o mundo um pouquinho melhor, né? É, É o nosso papel mesmo. verdade, é verdade. É, é bem bacana, né? Bem bacana mesmo. Obrigada, E você gente. sabe que eu tenho uma aluna, ela desenha muito. E ela faz umas coisas assim bem bonitas, coloridas assim e tal. Eu sei que teve outro dia que a mãe questionou isso, né? Dela desenhar. Porque, nossa, mas ela, mais ou menos assim, ela vai para desenhar? Não, né? Não é só para desenhar, mas ela também desenha. Então, assim, a mãe não vê a beleza daquilo, né? Não vê. E não Daí ela, valoriza o que a criança não. faz, né? Aí cria A menina, aquele. ela tem uma beleza interior, né? Muito bonita, mas a mãe vê o desenho como um empecilho na aula para ela aprender. Tempo, né? Tá perdendo tempo Ah, desenhando. tá perdendo tempo. Mas imagina isso. Sim, que É pena. assim mesmo. Que pena, né? Sim. Que pena. Mas é legal, Mas seria legal atender os pais também, colocar eles também para desenhar, é, para é identificar como verdade. que é você separar um pouquinho também a sua É, rotina, né? Fazer uma coisa diferente. Você volta de outra forma, você volta com é outra verdade. É consciência. assim mesmo. Sim. Bom, gente, acho que acabou. Não sei se eu
Obrigada, eu que agradeço pela presença de vocês. Sentimos falta da nossa mestra também para comentar, né? Mas depois acho que ela vai assistir, vai comentar todas as contribuições dela para a gente. E vamos torcer aí, mandar vibrações para que a Marilene também fique bem e fique firme e forte novamente. Obrigada a Tchau, você por gente. mais Boa trazer noite. para a gente mais uma vez uma coisa que coloca a gente dentro da gente para olhar para a gente também, né? E conseguir olhar, né? Ter essa esperança que você mesmo falou, né? Porque para mim o que a esperança que eu tenho hoje é justamente isso, né? De um futuro melhor a partir disso que a gente está buscando melhorar o nosso entorno, as pessoas que a gente atende e a gente também, né? Nós também precisamos nos Sim, olhar. sim. E se não começar por mim, vai começar por onde? Né? Se não Né? começar em cada um de nós não começar a mudar um pouquinho a nossa realidade, né? Quem que vai fazer isso? Um presidente, um governador, um prefeito, um super-herói? Não, né? Um Chapolin Colorado? Não, é cada um de nós, né, gente? Sim. Sim. Obrigada, então, pela companhia de vocês. Obrigada, Eliane. Boa noite Obrigada para vocês. Boa noite. Tchau, para tchau. vocês. Tchau.